Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Aliança, e em especial a todos que nos acompanham através da página do Facebook, nossos internautas. E hoje nós temos, conforme colocado a todos vocês durante o dia de hoje, uma live com o senhor Riad Novitsky Mustafa. Não temos nada combinado para falarmos hoje, mas muitas coisas podem surgir no momento e é claro que nós vamos aproveitar a presença do Riad para conversarmos, para colocarmos as situações então de acordo com o que nós quisermos saber, certo? Mais uma vez então, vamos agradecendo desde já a sua participação, a sua visualização com relação a esse podcast. Uma boa noite ao nosso querido Cauã, que está aí conosco também. E vamos então, né? Eu gosto quando ele diz Xisco, né? Vamos ver se ele vai dizer Xisco ou não. Dobry wieczór, jak tam? Jak tam, dobrze, né, Jussi? Xisco. Que bom tá aqui, né? Xisco do zóio, né? Xisco do zóio. Jussi, que bom tá aí, Cauã, que bom poder participar desse podcast com vocês, né? Agradeço primeiro o convite. A Jússia, eu disse, vou falar do que com a Jússia, mas a Jússia me disse agora ali na entrada, vamos falar de vários assuntos, então vamos falar de vários assuntos. Mas claro. Envolvendo diversos temas, né, Jússia? Sim, e o primeiro tema, Riad, é um pouquinho sobre a sua vida, desde a familiar no caso. Sua mãe é polonesa, claro, né, minha parentka, Novitska. Jak tam babka, dobrze? A minha mãe, a dona Irene Mustafa, né, Novitsky Mustafa, esse ano faz 83 anos, é filha aqui de Guarani das Missões, nascida aqui no município. Meu pai, imigrante, veio para Guarani das Missões, onde construiu a família aqui no município. Tem eu e o doutor José Mustafa, meu irmão, que exerce atividade em Santo Ângelo, atividade profissional. Sou casado com a Vanessa, advogada. Temos uma filha, a Antônia, e tenho uma filha do meu primeiro casamento, que é a Sofia, que está estudando hoje, fazendo enfermagem lá no Paraná. Antônia, você que está me ouvindo, depois você vai me ouvir, né? Amanhã nós temos um encontro, provavelmente na escola. Diz pro teu pai aprender o polonês contigo, ó, né, Antônia? Aproveita! Tu tem uma bela professora, né? Eu, claro. A Antônia é tua aluna agora, né, Jússia? Também. E a Jússia veio para Guarani das Missões lá, é filha dessa terra, mas foi morar em Ubiretama, veio para Guarani devido a algumas circunstâncias, mas foi bom vir morar aqui de novo na terra natal, né, Jússia? Eu te falo assim, Riad, é uma bênção. E agora tu vem residir aqui no nosso município de novo, digo nosso porque é teu também, né? Sim. E vem ocupar espaços que estavam em aberto dentro principalmente dentro da sociedade cultural aqui, Dom Zygmunt, né? Porque esse espaço de ter essas lives e essa conversa com a comunidade não existia anteriormente. E você vem fazer esse diálogo com pessoas, levando ideias para a comunidade guaraniense e regional, né? Isso é muito importante, esse espaço teu de diálogo com a comunidade. Exato, Riad. Nós sempre pensamos no bem comum, ou seja, mostrar aos guaranienses e todo o estado, o país, porque não, né, devido às lives, como está o andamento das coisas, né, principalmente de Guarani das Missões, o lado bom, o lado bom. Riad, mas me conta, você se formou também em advocacia? Jússia, eu me formei em 95 em Ciência da Computação, sou bacharel em Ciência da Computação, tá, pela Universidade Católica de Pelotas. Me formei em 2019 em Direito, sou bacharel em Direito. Em 2023 encerrei o meu curso de corretor de imóveis, não botei em prática ainda, tá? Fiz o curso de avaliador de imóveis e tal, estou estudando, estou fazendo pós-graduação nesse momento. Eu gosto muito da parte de buscar o conhecimento, tá? Sim, isso é muito importante. Para tu poder formar uma opinião, acho que tu tem que buscar o conhecimento. Então, iniciamos eu e meu colega de trabalho, até que a gente está trabalhando lá em Santo Ângelo, a gente disse, enquanto estivermos trabalhando, é importante a gente buscar algum conhecimento na área jurídica, que ele também é bacharel em Direito. Fomos lá, estamos fazendo
uma pós-graduação bem interessante, aprimorar e se manter em contato com a área do direito, né? Sim, então, porque a área do direito, não sei se eu vejo ela assim, mas é necessário você se atualizar todos os dias praticamente, né? Sim, algumas áreas de maneira mais intensa, né? Que existe, vou te falar assim, existem algumas áreas que trabalham muito com resolução, portaria, que são editadas praticamente que diariamente, né? Vou te dar um exemplo. O direito previdenciário, a cada dia tem uma situação nova. Tu vai pegar no direito penal, não surgem novidades a cada dia, mas existem áreas do direito que são atualizações diárias, né? Constantes essas atualizações. Então, o profissional ele tem que buscar esse conhecimento. Sim. Senão, ele acaba não podendo atender o cliente dele da maneira como deveria, né? Hoje, eu estava atuando junto com a minha esposa no escritório, como auxiliar dela ali dentro do escritório que a gente tem aqui em Guarani das Missões. Hoje estou trabalhando em Santo Ângelo, na Fundação de Atendimento Socioeducativo, que no CASE Santo Ângelo, né, que é o Centro de Atendimento Socioeducativo, existe uma confusão que as pessoas criam. Ah, é FASE, é CASE. Não, a FASE é a fundação, é a empresa que gerencia todas as unidades de atendimento socioeducativo no estado do Rio Grande do Sul. Hoje são, se eu não me engano, acho que são 12 unidades, em funcionamento são 11 unidades de atendimento socioeducativo no estado do Rio Grande do Sul. Em Santo Ângelo existe um desses centros, que a gente chama de CASE, né? Então e a gente está na direção da unidade ali em Santo Ângelo, tem a diretora, a doutora Débora Pedroso, que trabalha conosco, né? Ela é diretora-geral da unidade. Aí tem eu e o Rafael Rotilli, que somos membros da equipe diretiva, e tem mais um membro da equipe diretiva, que é o Jacó Raupental, que ele faz toda a parte institucional com os adolescentes. Então, são divididos em partes e atribuições a direção. Sim, sim. Me fala, quem vai para o CAS? Quais são os adolescentes, os jovens que vão parar lá na CAS, ou no CAS, no centro? Bem, Júlcio, assim, ó, as pessoas às vezes não têm o conhecimento do que é, confundem muito, dizem, antiga FEBEM, né? Não, tem a ver, mas tem uma legislação que veio alterando aquela legislação antiga que era da FEBEM, tá? Mas quem vai parar lá no CAS são os adolescentes, tá? Crianças a partir de 12 anos de idade que cometerem um ato infracional grave, tá? Até os 18 anos incompletos vão parar lá no CAS, podendo ficar lá até os 21 anos, com período máximo de internação de 3 anos. Esse é o menino que fica na nossa unidade em Santo Ângelo. No caso, por um assassinato, ou por um roubo, ou por alguma coisa assim que envolvesse algo muito grave, né? Assim, ó, o que se tem hoje de internação? As internações acontecem de adolescentes que estão em crime, atentado contra a vida, ato de contra a vida. Qualquer um que fizer atentado contra a vida vai lá. Então, por exemplo, assim, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, tem internação também. Tá? Então, por que isso? Porque o tráfico de drogas, ele gera violência também. Sim, tá? sim. Roubo, somente roubo, hoje não vai mais para internação, a não ser que seja assim, numa sequência que ele faça uma série de crimes nessa linha, falar em crime, porque a comunidade entende melhor quando a gente fala essa palavra, não ato infracional, porque do adolescente para o adulto, você fala assim, ato infracional, e para o adulto você fala crime. Tá? A terminologia é diferente. Então, só que é equiparado pelo Código Penal. Tá? Então, vai ter uma internação lá e vai acabar cumprindo uma medida socioeducativa. Essa medida socioeducativa funciona de que maneira? Bem,
Hoje a gente tem uma estrutura dentro de uma unade, vou falar da unidade de Santo Ângelo, então já que tu quer entrar no assunto eu quero, agora me interessou. Você fez uma visita lá no CASE em 2018, acho que quando a tua filha estava fazendo o curso de Direito, né, Júlia? Sim. Tá, por que as pessoas às vezes confundem assim, por que existe o CASE, por que existe a fundação? Primeiro, para botar o menino dentro da escola. Ou a menina que cometeu um ato infracional também, ela vai parar dentro de uma unidade dessa. Unidade feminina da Fases, um centro de atendimento, só tem em Porto Alegre. Aqui no interior é só masculino. Tem que botar o menino para estudar, profissionalizar. Então a nossa unidade em Santo Ângelo tem uma escola, onde eles têm que ir para a escola. E daí vem uma frase que a gente usava lá em 2016, 2017, que o menino que não estudar na rua, ele vai estudar lá na Fase. Tá, lá ele vai ter que estudar, vai ter que cumprir horário, vai para a escola. Tem regras, né? Então, é uma maneira é a primeira maneira que tu diz assim, vou sócio educar alguém, é educação. Depois vem cursos profissionalizantes, vem artesanato, vários projetos e programas que tem, né, lá dentro, né? Hoje a gente tem a diretora, e por ser mulher, ela tem essa visão mais delicada da socioeducação na questão de projetos. Tá? Então, ela cuida muito dessa parte dos projetos, a doutora Débora, então ela faz esse acompanhamento todo com os meninos. Então, é muito importante tu manter os projetos vivos e atuantes dentro da unidade. Sim, não tem uma vaga para professora de polonês lá também? De repente, né? Doutora. Doutora. Quer dar uma aula de polonês para os meninos. E hoje assim, né, José? Guarani das Missões, há um tempo atrás, lá em 2014, quando eu ingressei no CASE lá, tínhamos vários meninos de Guarani. Hoje nós não temos nenhum. Que bom, né? Então, vem aquela leitura que a gente faz. Ou não se cometem mais atos infracionais, ou a população está envelhecendo, né? Então, a gente fica naquela questão sempre incógnita. Mas a gente tem uma capacidade máxima de 40 internos. Sempre estamos no limite, ali na linha dos 40. Então, por não ter, talvez, assim, um furto, pequenos atos infracionais de menor potencial ofensivo, então eles não vão para a internação e acabam não ingressando no centro de atendimento socioeducativo. Eu vou te fazer uma pergunta mais, assim... As pessoas têm que entender assim, né, Jússi? O Centro de Atendimento Socioeducativo, a Fase, a Fundação, ela não é um albergue. Sim. Tá? Às vezes a gente vai falar assim, é a visão. Não é albergue, não é lá que você vai lá para uma passar férias. Não. Lá vai cumprir, tem regras. Tudo tem um ordenamento jurídico em cima, a gente dá todos os direitos e cuida e preserva os direitos dos internos. São quartos? São dormitórios como se fossem celas, tá? Todas elas têm cadeado na porta, a gente tem que falar o que é a realidade, até para o jovem entender, porque o jovem tem aquela mentalidade que ele diz assim, isso não dá nada. Dá sim, tem consequência. Praticar qualquer ato infracional ou qualquer delito, vai e pode parar lá. Mas existem diversas medidas antes da fechada. E a partir de 12 anos já, né? A partir de 12 anos. Eu presenciei uma vez uma internação do menino de 12 anos, ele chorava que nem um bebê, né? Mas ele é um bebezão, sabe? E foi internado e teve que ficar lá, ficou por um período. É muito triste tu ver isso, sabe? Agora eu ia perguntar exatamente isso. O sentimento... Porque às vezes, você é durão, você mas a sensibilidade, o sentimento de vocês recebendo esses jovens, esses adolescentes lá. Aquilo se torna sistemático, né, Júcia? A gente acaba... Só que a gente tem a pessoalização com cada um. Tem que ter a individualização no atendimento de cada um. Porque cada interno que entra lá, ele tem um plano individual de atendimento que é feito por uma equipe multidisciplinar. Lá dentro tem psicólogo, pedagogo, assistente social, advogada, médico, clínico geral, psiquiatra, enfermeiro, técnico de enfermagem, profissional de educação física, além da escola, que fazem todo esse planejamento de vida para o menino, para o período que ele tiver lá de até 3 anos, tentando ressocializar ele para devolver ele para a vida na comunidade, acreditando que ele vai sair de lá reintegrado e ressocializado para não voltar a cometer ato infracional, ou seja, crime, né? Pois é.
é algo assim muito preocupante na sociedade, inclusive que nós vivemos hoje. Porque se você vai analisar o mundo conturbado, quantas e quantas coisas terríveis estão acontecendo com jovens em escolas. Adolescentes, brigas, batem em professores. Tudo isso, então, é algo de se preocupar. Ah, com certeza, né? A violência, né? Existe muito, inclusive começa com os colegas e vai se agravando, e daí chega numa certa altura, as escolas acabam perdendo a mão com esse jovem, com esse adolescente, e ele acaba entrando para uma vida que a gente não quer que ninguém entre, né? Sim. E hoje a gente tem um problema grave que é no país inteiro, né? Que é essa questão de facções criminosas, que eu acho que todo mundo está envolvido para tentar minimizar isso, mas é uma batalha que não começa somente por governos, mas tem que começar dentro da casa de cada um, porque essa violência só tem gerado violência. Um exemplo que eu vou dar para você, eu estava assistindo hoje um vídeo do delegado, aquele que foi assassinado em São Paulo. A gente vê todas essas questões por questões de facção. Eles não perdoam. A gente teve aqui dentro do nosso município diversos homicídios, vocês vão lembrar, assim, nos últimos 2, 3 anos, e se comenta, a gente não tem o conhecimento, mas se comenta que é por envolvimento de facção, droga, alguma coisa nesse sentido, e isso é grave. Tá? E como é que tu vai combater isso? Né? As pessoas não podem aceitar de maneira natural o que está acontecendo. Isso o primeiro passo é esse, né? O primeiro passo é nós dizer, bem, nós não aceitamos isso, nós não toleramos isso. Então é o primeiro passo para a gente começar essa batalha. A batalha vai ser árdua e vai ser longa. Ontem, por exemplo, teve aí uma votação na Câmara dos Deputados, né, Júlio, que é o tal da PEC da impunidade. Gostei muito da manifestação do Renan Calheiros, que eu li hoje, numa ideia que ele coloca, que com essa PEC da impunidade, então, que para algum deputado ou senador ser julgado, ele precisa da aprovação da Câmara dos Deputados. Então, quer dizer que daqui um pouquinho os criminosos eles vão se candidatar a cargos para poder se blindar de qualquer ação criminal. Tá? Então, eu fico também feliz porque um deputado que eu abracei, assim, me identifico muito com ele, que é o Lucas Redecker. Ele vem nessa linha, votou contra. Teve alguns deputados aqui do Rio Grande do Sul, me decepcionei pela votação favorável, que eu nunca imaginei que eles fossem votar a favor de algo assim. O projeto foi aprovado. E o pior de tudo dessa votação da PEC, vamos supor que tu pega um membro do PCC, elege ele vai ser deputado, e o voto para dizer se ele vai ou não ao julgamento vai ser secreto. Então está todo mundo na mão de todo mundo, então vai ser assim, nós vamos tornar o país da impunidade. Exato. Tá, então, exato. A batalha tem que ser nossa, nós temos que olhar com muita atenção para isso. Então, para nós ganhar essa batalha de facção, e aí eu vou te dizer uma coisa assim, ó, o que a gente vê assim, muitos adolescentes ou adultos querendo se identificar com facção criminosa. Levantando a bandeira e achando que aquilo é legal. Fazendo tatuagem, marcando o corpo com algumas questões que identificam. Eles não são. A gente sabe que não são, mas se identificam. Porque é legal aquilo ali. Daqui um pouco eles vão começar a achar bonito usar a tornozeleira eletrônica no pé, né? Porque bem vai possível. Ser moda. Moda. Então, é complicado. Nesse né, contexto todo agora, vamos pular rapidinho então, mas depois retornamos com relação à casa, que isso muito me interessa. O contexto político, você falando então em impunidade, a questão mundial, hoje, o nosso Brasil, Estados Unidos, presidente, cai presidente, volta presidente, Júlio, é uma coisa delicada, a gente sabe, né? Eu acompanho muito essa notícia política do Brasil e do mundo, tá? E essa polarização que está acontecendo no Brasil não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo todo. Tá? A gente vê isso aí, essas divergências, tu vê
Rússia e Ucrânia, tu vê Estados Unidos com tal país, tu vê Israel contra a Palestina, tu vê Israel agora contra o Catar, daí tu vê Brasil polarizado e tu começa a ver assim, Brasil querendo ser contra a Argentina, irmão querendo ficar contra irmão, porque divergência política de direita e esquerda. Tá? E isso aí é muito grave. O mundo viveu um momento desses há muito tempo atrás. E sempre que o mundo se movimenta nesse sentido, a grande preocupação que se tem é o início de talvez de uma grande guerra. A grande guerra que se teve, a última, se iniciou dessa maneira. Por querer se separar povos, por querer se ter a mesma, que a opinião de um apenas valesse, e dentro da Europa começou dessa maneira, e daí começaram a se criar grupos e se teve uma grande guerra. E não é bom para ninguém isso. Não. Né? Eu tenho uma leitura que eu faço, às vezes se diz assim, mas os Estados Unidos era melhor para nós do que a China é melhor para nós. O melhor para nós é o Brasil. É o nosso país, é o melhor. A China compra de nós porque é interessante financeiramente para ela. Ela não compra de nós porque ela tem pena e quer ajudar alguém no Brasil. Os Estados Unidos não compra de nós porque tem pena ou quer ajudar o brasileiro. Porque se quisesse ajudar o brasileiro, ele dava o visto que nem nós damos para eles quando eles vêm para cá. Então, assim, não existe isso. Cada país se protege. Por quê? Porque a economia de cada país ela é frágil. Mas nos Estados Unidos é muito bom, é bom de viver, todo mundo tem. Uma coisa é passear, outra coisa é trabalhar. Sim, tá? sim. O brasileiro que chegar lá, todo brasileiro é de sucesso? Não é todo brasileiro que vai chegar num país alheio ao nosso e vai ter sucesso. Você foi para a Europa, eu não conheço a Europa, mas a gente acompanhando, a gente sabe as dificuldades que se tem. Sim, com certeza. Com certeza. E nós estávamos na Polônia, como nós fomos a passeio e curso e tal, você vê o lado bom da história, mas quando você acompanha a parte política de cada um, eu quero mandar um grande abraço a Débora Pedroso, que está nos acompanhando, agradecemos imensamente, Débora. Gostaria muito, né, Riad, de nós combinarmos o encontro lá junto à Case, Sim, né, para o Case, para nós conversarmos. Também o Rafael Luciara Rotili. Grande abraço, Riad. Abraço para vocês também, né, Riad? Já vou responder para eles. Responde para eles aí, né, E tem mais um para cima aí. Vamos ver quem é a vítima. A rádio, né? Então, quem quiser, pode mandar, pode fazer algumas perguntas, que hoje vamos aproveitar o nosso amigo aqui, Riad Novitsky Mustafa. Faz tempo que a gente não conversava, né, Jussiane? Ainda ontem tirei uma foto tua lá, tu foi lá tirar uma foto na mesa que a gente tava lá no Guaramana, no jantar. Você não usou filtro, né, Riad? Não, mas eu te peguei... De jeito, né? Saiu espontânea na foto, né? Sim. Espero que aquela foto desapareça, né? Mas essas questões políticas, Júlio, assim, em todos os nuances, tá? Hoje, se a gente pegar assim, o Brasil, ele deixou de votar projetos fundamentais para o país. Tá? A Câmara dos Deputados, ela tem falado muito. É anistia, não sei o que, é isso, é aquilo. Questões que não vão resolver. Tudo bem, querem debater, botam na pauta do debate, mas não travem o restante dos projetos que estão tramitando e são de interesse da população. Isso que é muito ruim. E esse reflexo vem refletindo nos municípios. Eu vou te dizer assim, ó, José, esses dias uma pessoa chegou para mim e me disse assim, aqui em Guarani, num sábado de manhã eu estava caminhando com a minha pequena e uma pessoa chegou para mim e me disse assim, Riad, mas por que tu perdeu uma eleição e tu se abraça com o prefeito para tentar auxiliar, buscar recurso em algum lugar, que eu vi que tu e o vereador Egídio tiveram em Porto Alegre no prefeito? Eu disse, bem, antes de mais nada a gente é cidadão guaraniense. Sim. Eu moro aqui na cidade. E eu não sou adepto do quanto pior, melhor. O político que pensar assim e trabalhar dessa maneira, ele trabalha contra si mesmo. Sim. A gente tem que poder auxiliar as pessoas a poder desenvolver. Período eleitoral, a gente vai discutir lá no período eleitoral, né? Hoje, por isso que eu me identifico muito politicamente com essa parte, dizem o Centrão, me identifico com o Centrão e me considero do Centrão.
Por quê? Porque eu consigo conversar e dialogar com os dois lados. Coisas que os extremos não conseguem. Não conseguem se aproximar para o diálogo. Então, isso aí é muito ruim. Tá? Então, alguém tem que fazer esse meio campo. E eu me coloco sempre à disposição para auxiliar. A gente teve trabalhando no projeto da ponte, fomos a Porto Alegre, da ponte sobre o Rio Ijuí, né? Sim. Fomos com o Egídio. Hoje me mandaram aqui num grupo que a gente tem um grupo de trabalho com o prefeito de Caibaté, prefeito de Mato Queimado, prefeito de Guarani das Missões, o vereador Egídio, o vereador de Mato Queimado, o ex-prefeito de Mato Queimado também está no grupo, né? O projeto de engenharia para construção da ponte. Mas por que tu vai? Não, bem, vamos trabalhar para poder ter uma ponte. Eu quero poder passar em cima dessa ponte. Sim, é tão prático, né? Com certeza, a ponte não vai ser minha. Eu não vou levar essa ponte para casa. Eu não vou. Então, para que atrapalhar se eu posso ajudar? Então, vamos ajudar. A gente está dentro do governo do Estado. É servidor hoje, é cargo de confiança dentro do governo do Estado, mas a gente tem os nossos compromissos, as nossas obrigações e a gente tem o acesso facilitado a algumas secretarias. Com certeza, a gente está lá dentro, Sim. A gente sabe o fluxo. Então, no que a gente puder ajudar a nossa terra natal e o nosso município, a gente vai ajudar. E uma que você já tem uma caminhada, né? Você era vereador e também presidente da Câmara e a gente sabe bem que você pautava muito a seriedade do trabalho. Como você disse antes, eu gosto de estudar, de adquirir conhecimentos e saber falar quando eu tenho conhecimento. Porque assim, Jússi, o que às vezes não dá para aceitar das pessoas? As pessoas falar pelo achismo. Eu acho que... Não, eu acho não. É ou não é? A lei não diz, eu acho, não, ou pode ou não pode, vamos ver, vamos estudar a lei. E tem uma coisa que as pessoas não conseguem entender, isso aqui vem de grupos políticos que existem, não vou falar de Guarani das Missões. Não é porque um político, um exemplo, um vereador, ele é de situação que ele tem que concordar com tudo e com todos os projetos que o prefeito manda para a Câmara. Por quê? Porque vamos supor que o projeto esteja errado e possa gerar consequências, inclusive para o prefeito e para a equipe do Poder Executivo que encaminhou esse projeto para a Câmara de Vereadores. Os vereadores vão avalizar aquilo errado com o risco de poder complicar o prefeito. Não, eles têm que debater, têm que apontar o que está errado, têm que ouvir a comunidade, não simplesmente estar lá e ser, eu sou avalista, o prefeito mandou, está pronto, não vou nem ler, e vou votar. Como já teve várias vezes, a gente ouviu em várias câmaras de vereadores, o vereador diz assim, mas eu não li o projeto. Então tem que ler, tem que se informar. Aquele período quando falo assim, baixado para as comissões dos projetos, é período para cada vereador se inteirar do projeto, buscar nas comissões as informações do projeto para poder votar. A gente acompanha a Câmara Municipal, claro, a gente mora aqui, né? Tem projetos polêmicos tramitando, né, Jússi? Sim. Polêmicos que vão influenciar a vida de muitas pessoas dentro do município, atinge a vida de muitas pessoas. Você começa assim, por exemplo, taxação de coleta de lixo, possível tributação de taxação de aposentados e pensionistas do poder público. Então, tu começa a ver assim, mas parei, começa a influenciar, e o povo tem que se inteirar. Se o vereador começa a votar de qualquer maneira, sem consultar o povo, como é que vai ficar depois? Tem projetos que tem que tramitar dentro do Poder Legislativo, tendo audiência pública dentro do Legislativo. Às vezes o vereador diz, mas a audiência pública o Executivo fez. Não, o Executivo faz uma audiência pública para elaborar o projeto. A Câmara de Vereadores e o Poder Legislativo em todas as esferas fazem as audiências públicas para poder alterar o projeto. Essas diferenças que às vezes as pessoas não entendem. O projeto apresentado está de acordo com o que foi proposto? Bem, agora o projeto apresentado está de acordo com o que as pessoas querem? É o necessário? Então tem que ter esse debate, tem que se criar o debate, não simplesmente votar por votar. E isso, eu sou muito crítico nesse ponto.
Sou muito crítico, tanto é que eu tive vários embates com o prefeito anterior e sempre no debate aquela assim, não, o que é certo, vamos votar, vamos ajustar e vamos votar. Tanto é que a gente não barrou nenhum projeto que viesse a complicar a vida do prefeito. Sim, até porque fica na consciência, né, certeza. De vocês também. Com certeza, né, Jússi, porque gera consequência, né? Isso. Quero mandar um abraço também para a Eva Fonseca, lá de Santo Antônio das Missões, a Rosane Maria Gonchorkevich, Fiscodobre Rosane, José Luiz Schmidt, Alles Gut, Alles Blau. Vamos ter que falar de tudo um pouco, né? Tem que falar um pouquinho, né, José? Tu que é poliglota, falando, né? Não, de manhã eu abro o programa lá, Dzień dobry, Alles Gut, Moin, também, como se diz, buongiorno. Mas se alguém perguntar mais alguma coisa, José fica pedalando. O polonês vai longe, mas o restante, né? Viu, José, assim, um tema que a gente vê assim aqui tá bastante debatido porque a gente está vivendo um período pré-eleitoral. Está se antecipando uma eleição de 2026. Parece que a eleição está sendo esse ano, porque a gente está vendo assim, muita gente com uma briga acirrada, disputas, mudança de partido. Os partidos estão se remodelando, se reorganizando, porque teve aquela cláusula de barreira votada e aprovada, onde os partidos menores vão ser extintos, né? Eles não atingem um coeficiente de voto, ele vai acabar o voto. Você vê, um exemplo, Guarani das Missões, União Brasil e PP, virou uma federação que daqui um pouquinho vai virar uma fusão partidária. Está se encaminhando para a fusão nacional. Sim. Aí vai lá, a gente viveu isso que era Democratas e PFL, que virou União Brasil, que agora vai faz a fusão com o PP, então é todo um desenho político que tem aí e várias outras situações que acontecem. Só que aquela questão assim, a preocupação que a gente tem, não é só o ganhar a eleição. O ganhar a eleição é um resultado, uma consequência, e depois a gente cobra o trabalho de quem ganhou, né? Essa é a nossa função como eleitor e como cidadão, né? Pela lógica, claro, né? Mas um ponto importante que a gente tem que levar é o concorrer à eleição para poder mostrar que existem situações e opções diferentes. Não é só o ganhar a eleição. Às vezes a pessoa que perde uma eleição, ela lança tantas propostas que quem ganha a eleição ele começa a olhar e diz, mas para aí, lá teve uns votos, a proposta dele era boa, vou pegar aquela proposta e acaba influenciando no andar. E a gente está indo para um ano eleitoral em 2026, onde a gente está vendo assim, que a gente não quer mais esses extremos. Eu, particularmente, eu vou te dizer assim, eu não aguento mais isso aí. Eu não aguento mais ver essa disputa política de extremos que não nos levam a nada. Não nos dão crescimento nenhum, a não ser a discórdia. Porque tu vê assim, famílias brigando, irmão com irmão, pai com filho, por questões e ideologias políticas. E isso não pode acontecer. Gostei muito do padre, teve a missa campeira no CTG sábado, e ele falou que a discórdia tem que acabar dentro das famílias para a gente poder começar a construir a união fora dos nossos lares. Assim a gente vai conseguir avançar, e é muito importante isso aí. Então, me identifico de novo, vou te dizer, muito com a parte do centro e poder fazer essa unificação. Sim. Busque Janete Chawansky, Fiscodobre Janete. A Janete anda comendo uma charnina aí que eu soube aí. E não convidou? Não convidou, só me falaram. Mas o Egídio tá com uma criação de pato lá, viu? Então vai sair patada. Patada. A gente brinca, tá? A gente não é patada, não, tá? É charnina. Sopa, né? De pato. Pato, né? Agora não dá, tá muito quente. Tá muito quente. Melhor tomar um chopp, né, Jússi? Isso mesmo, um churrasquinho, Mas, né? Jússi, me conta agora, Jússi, tu como é que tá as tuas atividades na rádio? Quero ouvir de ti agora. Mas eu trabalho de acordo com a possibilidade, né? Porque, como eu estou atuando como professora, agora, né, sou Nauczycielka z Polski, junto à prefeitura, né, atendo todas as escolas, então meus horários estreitaram um pouquinho. Mas me sinto muito feliz em trabalhar aqui. Somando com a aposentadoria, bom...
Bom, sabe, pacotinho, né? a gente não pode comentar na questão econômica, né, Não, Riad? mas tá certo, mas viu? Mas tu merece porque tu trabalha muito e se dedica muito ao que tu faz, né? Eu vejo tu passa às vezes ali na frente de casa, 6 da manhã, eu tô sentado ali tomando um café, a Júcia tá passando pra vir trabalhar. Né? Ah, eu gosto de trabalhar cedo. Né? Isso aí é importante. Ao menos sempre dizem, né, quem cedo madruga, Deus ajuda. Até agora tá me ajudando, né? Tomara que ele não dê uma falhada. Não, mas não vai falhar, não. Não te preocupa, não, Júcia. Né? E nós aqui temos uma equipe, graças a Deus, muito boa de trabalho. Nós aqui, o Cauzinho, né, Cauzinho? E nós temos a Adriana também, que é muito competente também, que nos auxilia no trabalho dela. Temos a Ana Liz, que trabalha muito bem também no período da tarde. E sabe, Riada, que nós temos o projeto, até por isso mais que nós queríamos falar sobre a CASE, sobre o CASE aqui, porque nós trabalhamos com jovens, né? Ao menos tentamos. Solicitamos empresas que poderiam fazer um café da manhã com esses jovens, para que eles então interajam com essas empresas para um futuro melhor para eles, adquirir conhecimentos, inclusive uma postura diferenciada, porque hoje, se você vai analisar, a situação é complicada. Hoje, os jovens, eles têm tantas atividades e talvez nem têm tantas atividades. Mas é importante eles terem já esse conhecimento do que espera, do que a sociedade espera deles e o que eles querem na vida deles. Isso é muito importante, né, Júcia? Essa parte do jovem, isso aí preocupa todas as entidades, têm essa preocupação. Tu pode ver os projetos sociais das instituições financeiras, tu acompanha a Cressol, a Sicredi, que são locais mais regionais aqui nossas, né? Tu vê que eles estão envolvidos diretamente nessa parte de olhar para o jovem. Isso. Né? E o jovem é aquela questão assim, se tu perder ele, eu tenho uma frase que eu falo há muito tempo, né? Se nós perder o jovem, a comunidade perder o jovem, o traficante adota ele. Com certeza. Tá, então essas questões aí de encaminhamento da juventude é muito importante, tá? De tu poder proporcionar para ele. Tu tem que proporcionar. Lá dentro do CASE, por exemplo, a gente tem 100% dos internos que frequentam a escola. 100% dos internos estão em mais de um projeto dentro da unidade. Praticamente 100% dos internos fazem curso profissionalizante, alguma profissão. Nós terminamos agora, dias atrás, que é o projeto que é coordenado pela diretora, né? Que é junto ao Senac, tinha lá agora de manutenção de climatizador de ar, teve de garçom, tá? Então, assim, ele vai seguindo o ritmo que tem de profissionalização, além de vínculo em cursos online, que é proporcionado para eles, que tem uma sala lá com vários computadores, onde eles fazem, inclusive, faculdade. Que maravilha. À distância, né? Então, esse olhar para o jovem é importante. O que preocupa muito, claro, a gente entende que o telefone é algo importante, a comunicação na busca do conhecimento. Mas a gente tem que ter aquele outro olhar também. E aí vem o poder público, proporcionar para o jovem atividades esportivas, de lazer. Aqui em Guarani a cultura é muito forte, estamos vivendo a Semana Farroupilha e tu vê assim, vários grupos de dança participando, temos 2 grupos de dança polonesa dentro do município, que mantém viva a tradição polonesa dentro de Guarani, e isso aí é muito importante, porque tu mantém o jovem na atividade. Um exemplo que eu tenho dentro de casa, a Antônia. A Antônia começa assim, ó, tal dia é inglês, tal dia é vôlei, tal dia é futebol, tal dia é pádel, tal dia é CTG, tal dia, assim vai. Sim. É polonês. E daí vai fechando as atividades da criança, mas ela tem que ter... Precisa ocupação. Ela precisa dessas atividades, porque é o tempo que tu tira ela da atenção do telefone. Porque as crianças, elas não buscam, elas não pegam só informação. Ali daí a inteligência artificial vem para somar, mas ela vem também para manipular a mente das crianças. Tá? Ela joga a informação do que mais tu tá olhando. Tu começa a olhar aqui... Fala do lado do telefone aí, Mickey, só aparece Mickey para você o tempo inteiro, porque ele já interpretou que você quer olhar essas situações aí. Então, é que nem tu ir lá no Mercado Livre e pesquisa relógio, aparece relógio o dia inteiro para ti. Sim.
Sim. Só aparece promoção de relógio. Então, mas e aí as pessoas entendem, tá, mas e por que serve essa inteligência artificial? Eles não ganham nada, eles ganham comercialmente, isso é milhões que circula, né? Milhões. Então, eu sou a favor de que tem que ter uma limitação e uma censura. Por exemplo, o YouTube. O YouTube tu coloca para a criança, tu consegue limitar um tempo que ela vai poder assistir e o que ela vai poder olhar. Ah, se não tivesse isso, como é que seria? Vai olhar tudo que aparece? Não, então tá. Então daí tem vídeos que não vão aparecer para as crianças. Esse tipo de censura tem que acontecer. E isso vem muito, muito, muito da família, né? Tem crianças com 3, 4 anos que já têm seu telefone próprio. Tem muito dessas situações. Agora, voltando ao caso, o adolescente ou o jovem que está lá, nesses 3 anos, como fica a situação dele ao sair de lá? Existe algo documental de que vai ficar para a vida dele essa marca? Esse histórico? Não. Histórico? O histórico dele, no cumprimento da medida, ele não é buscado de maneira que alguma pessoa chegue e diga assim, vou buscar o histórico dele, esse menino teve internado, no caso, cumprindo uma medida. Não, isso não vai ter. Claro que as forças policiais, querendo, vão poder consultar, mas isso não vai ser aberto para todo mundo, entende? Então, a gente considera assim que ele sai de lá ficha limpa. Que bom. A medida em meio fechado, que é a que a gente tem, privada de liberdade, tá? E ela pode começar somente sem poder sair de lá? Não, ela tem várias medidas que podem ser aplicadas. Ela pode ser dada uma medida com direito à atividade externa, onde o menino vai poder sair final de semana, 2 finais de semana por mês, para poder visitar a família. Não vai ter direito à atividade externa, ele vai ficar fechado lá dentro, até poder adquirir esse direito de poder sair para visitar a família. Mas a família pode visitá-lo semanalmente. Quando ele pode visitar a família, ele é acompanhado por alguém? Não, quando ele adquire o direito, aí entra a equipe toda que trabalha dentro da unidade, a equipe faz o comunicado, faz a construção com a família, principalmente a assistente social, ela que faz essa recuperação de vínculo, para que ele possa sair. Então, daí a tal dia ele vai sair, ele vai visitar a família e ele vai retornar para a unidade tal dia. Ele ganha um termo de dispensa, e daí dentro do termo está dizendo que ele tem direito a ficar tantos dias na rua. E é testado, né? É uma maneira que tu tem de testar se aquilo que você está fazendo está certo. Tá? Porque se ele sair e não transgredir nenhum ato infracional novo, está sendo positivo. Agora, se ele cometer algum ato infracional na rua, ele volta, pode ter a medida regredida e começar a cumprir tudo de novo, tudo zero. Sim, mas ele sai então com esse documento sem tornozeleira, sem nada. Eles sem precisam tornozeleira, ter consciência de que eles precisam... Isso mesmo. Assim, as medidas socioeducativas... Todos voltam? Todos voltam. Praticamente é muito baixo o índice de quem não volta. Mas se não voltar, daqui a um tempo ele acaba voltando. O sistema é bruto. É bruto. Ele não perdoa. A gente em Santo Ângelo tem uma regional da infância e da juventude, onde o juiz ele tem ali, a Santo Ângelo, a vara regional. Ele já está há muito tempo, o doutor Luiz Carlos Rosa, atuando. Então, assim, um vasto conhecimento na área da infância e juventude. Tá respeitado dentro do Estado e nacionalmente pela conduta dele. O promotor, o doutor Renato Tirapelli, também muito respeitado dentro do trabalho que ele faz e desenvolve dentro da nossa regional. A regional tem mais de 80 municípios que a gente atende. Então não é tão pequeno, são 20 e tantas comarcas, né, Júlcio? Sim. E mais de 80 municípios. Então tu imagina só a regional de Santo Ângelo. Então, não é tão pequena a nossa abrangência. Então, sim. Tá bastante correria. Sim. Agora eu lembrei, mais ainda, eu não falei, né, de mais um colega, que é o Vuia Chimansky, né, que ainda faz o trabalho dele junto... na rádio? Aos sábados, eu né? Eu achei que ele tinha se aposentado, Júlcio. Eu acho que ele está aposentado, mas aqui ele vem ainda aos sábados, né? Durante a semana gravações.
Não, isso aí é bom, né? Mas ele tem o programa na Chapolsky. 27 anos, então já tem bastante tem tempo. História, né? Tem história. E locutor, radialista de muito tempo, né? Porque ele trabalhou em outras rádios antes, né, José? Ele era locutor, é locutor ainda até hoje, né? Ele tem um baita de um histórico, né? Conhecido por toda a comunidade e região, né? Quem não conhece o Vuia Chimães? Vuia Chimães, que é a Vuia. Até na Polônia já conhecem, claro, né? Tá então... Imagina! Mas então tá. Então, porque assim, a preocupação é de que o jovem lá, por exemplo, o adolescente com 12 anos entra lá, já a ficha fica suja. Mas então, se a ficha dele sai tranquilamente aos 15, 16 anos, depois da pena cumprida ou da... Viu? A maior satisfação que a gente tem, Jus, é assim. É quando tu vê que tu teve um interno, não por tu ter um interno, mas tu tem um interno dentro do sistema e tu circula, tipo, tu vai num supermercado e tu vê aquele jovem trabalhando lá dentro depois que ele é desligado do sistema. Aí tu diz, mas o trabalho deu certo. A gente conseguiu botar alguém num caminho correto. Tá? Então a gente acaba fazendo. Tem os cases de sucesso e tem muitos cases de sucesso. Com essa história de ter os cursos profissionalizantes dentro da unidade, tu acaba formando açougueiro e assim vai, várias profissões. E tem casos recorrentes, no caso? Tem vários casos que saem com emprego, trabalhando. Sim, mas assim, que bom. Reingresso de interno por delito é muito baixo o índice dentro da nossa regional. Tá? Dentro da nossa regional, isso aqui é muito baixo o reingresso por reincidência em delito. Tá? Não se tem assim a de dizer que são... cometeu um delito, foi desligado, daqui 30 dias está de novo. Não. É muito difícil. Que bom. Até porque, né, Riad, com essa idade, de 12, 13, 14, 15 anos, eles são crianças. Mas eles já sabem o certo e o errado, eles sabem diferenciar. Porém, naquele impulso, né? Sim, às vezes o momento acaba, né? Acaba fazendo. Acaba fazendo. E o que acontece assim, ó, Júlio? Aonde você peca muito, um dia eu falei para você numa entrevista aqui na rádio, as medidas em meio aberto. O que são as medidas em meio aberto? Antes de chegar nesse regime fechado, privado, de liberdade, que é o que a gente gerencia, tem as medidas em meio aberto, tá? Que são gerenciadas pelo município, pelo CRAS, CREAS, pela assistência social. Às vezes existe uma situação que aconteceu, o juiz local, da comarca local, ele interpreta e ele dá uma medida em meio aberto, uma prestação de serviço à comunidade que vai ser gerenciada pelo assistente social do CREAS. Tá? E daí vai ter o acompanhamento, tem que ser efetivo. Quando tu atua da maneira correta nisso, tu consegue resolver grande parte dos problemas de internação. Quando o conselho tutelar é atuante, consegue inibir várias situações que acabam não chegando para lá. Tá? Então, essa busca ativa da onde pode-se ter problemas resolve muito. Tá? Então, isso é muito importante dentro dos municípios. Sim. Agora, falando em recursos financeiros, é mantida pelo governo estadual. Pelo governo estadual. Os municípios que é necessário que se coloque um adolescente, né, no caso... O município que interna algum adolescente lá, ele não tem custo nenhum para o município, né? As despesas são todas correntes do governo do estado. E quem encaminha essas... É o juiz. É o juiz. É o juiz de direito, numa condenação que teria o menino, né? O menino vai ter uma condenação, uma sentença, e aí ele vai, de um processo judicial que transcorreu, tá? Só que o processo judicial desses meninos ele é muito rápido, né? Eles duram 45 dias. É muito célere. Sim. Tá? Então ele tem teve o fato, reconheceu o autor, 45 dias sai a sentença. E aí se determina se o ato infracional é para regime fechado, no caso, que é privado de liberdade, ou não, né? Então tem toda essa questão aí que acontece. Dali da entrega dele, do início do cumprimento, até 3 anos, né? Até 3. Por que até 3? Atendendo o plano individual de atendimento, tendo bom comportamento, tendo um andamento correto, vai se diminuindo, né?
Porque, mas 3 anos para adolescente é pouco. Não, não é pouco. Tu pega um adolescente lá de 13 anos, ele não tem barba na cara. Não. Aí tu entrega ele para a sociedade cortando a barba de barbeador. A adolescência é um espaço muito curto de tempo que tu faz a formação do indivíduo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Agora diz assim, mas tinha que ser 6 anos. Não, 6 anos para adolescente, não, tu vai... não, mas tinha que ampliar a idade, a maioridade penal, passar para... Não. Eu acho que está correto. Só que assim, o que tem que acontecer? Aquilo que eu falei, a sociedade tem que assumir o seu posto também, de ver a situação do que aconteceu e tomar a posição. Não, isso não é correto. Quando a sociedade entende isso, não tem quem segura. Não tem quem segura, porque o poder emana do povo, o povo que manda. Sim. Né? Então, são essas questões todas aí que acabam... que a gente acredita que o povo não vai aceitar isso. Vamos diminuir a maioridade penal para 16. Tá, mas e vai mudar o quê? O que vai mudar? Nós vamos botar o jovem de 17 no presídio, ele vai cumprir por 30 anos. De repente até... 40. Olha, eu vou te dizer assim, tu pegar um jovem de 16 anos e tu jogar num presídio, tu vai tirar toda e qualquer chance de recuperação. E às vezes pode voltar até pior para a sociedade, né? Com certeza, ele vai ser aliciado lá dentro, né? Porque a gente sabe o presídio como funciona. A educação é lá mesmo, Com certeza, porque ele não vai estudar, ele não vai ter cumprimento. Agora, por exemplo, assim, você tem um menino que está na escola, ele não está conseguindo ter alfabetização, tem que entrar uma equipe multidisciplinar e tentar fazer com que esse menino tenha educação. Tá? Porque é triste tu chegar e ver assim, Júlcio, um adolescente de 14, 15 anos, no 2º ano do ensino médio, tu pedir para ele soletra teu nome e ele não conseguir soletrar. Como é que ele passou por todas essas séries para chegar no 2º ano do ensino médio? Qual a avaliação que se faz disso? Então tem que ter a meia-culpa que a sociedade também, né, não cumpriu com o seu papel. Porque é filho do meu amigo, porque é primo, porque o pai é violento, porque a mãe é violenta, também. Porque o pai mora na vila, porque não sei... Não, para aí. A regra é essa e nós vamos cumprir a regra. Não se justificam muitas coisas, né? Com certeza. Riader, viu só nosso papo como foi legal, está sendo legal, né? As pessoas nos acompanhando. Nós estamos já 53 minutos conversando. Passa rápido, né? Passa rápido. E quantos assuntos importantes nós temos, então, para discutirmos, né? E não só hoje, mas no próximo podcast, que nós vamos convidar você novamente, né? Vamos tentar marcar um lá dentro do CASE, para talvez vocês fazer uma entrevista lá com a diretora, com o Rafael. Ainda bem também. que eu já passei dos 18. Já passou, tu não vai... Aí a gente tenta fazer uma entrevista lá dentro, fica bem legal vocês poderem conversar lá dentro da sala com a equipe da direção, né? Com certeza. Aí eu acho que é interessante, né, Júlcio? Porque assim, as pessoas têm que entender que às vezes para tu poder sair na rua e tu ter uma tranquilidade, tem que ter alguém que faça isso para que essa tranquilidade aconteça, né? E para isso nós temos a CASE também. Também tem que a CASE, facilita. com certeza. Vocês acompanharam um fato que aconteceu dias atrás, que foi aquele do assassino lá em Porto Alegre, que ele tinha matado a mãe e matou a namorada, picou, botou numa mala e botou na rodoviária. Dentro da mala. Aí questionaram a juíza assim, mas por que ele progrediu de medida? Eu assisti a entrevista com a juíza. Mas porque veio um relatório e disse que ele poderia. O que nós, quanto equipe diretiva, nós temos que fazer dentro da unidade? O que é progredir? Progredir é dizer que ele pode avançar, talvez, para um sistema prisional, para uma semi-liberdade, para um semi-aberto. Tá? Ele vai poder sair trabalhar de dia, voltar de noite, vai poder usar uma tornozeleira. Tá, isso no sistema adulto, tá? Sim. Aí tu vai chegar e vai dizer assim, mas esse menino não tem condições de estar progredindo, porque ele tem uma vida desregrada dentro da instituição ou dentro do próprio presídio. Aí entra a direção atuando e dizendo, essa condição não está correta, o histórico dele não é de bom comportamento, tá? Porque o juiz lá, ele não acompanha caso a caso, ele acompanha o que informam a ele nos autos do processo. E ele confia em quem? Numa equipe multidisciplinar, uma equipe técnica que se tem dentro de um presídio, se tem dentro de uma instituição que nem a FASE, para ele determinar se ele progride ou não.
E a gente, como direção, está também para acompanhar isso todos os dias e poder ver, não, esse menino não pode progredir, não pode ter um avanço na medida, melhorar, ele tem direito, vai ganhar direito a poder sair, ele vai ganhar... Por quê? Então, a gente faz esse acompanhamento dentro. Para que não venham a acontecer fatos que nem esse que aconteceu em Porto Alegre, agora de ver ele... Que todo mundo diz, ele tinha que estar preso. Sim, mas teve várias situações. Não é a culpa da juíza do que aconteceu. Não. Tá? Então, é o sistema que teve um erro em algum momento que levou a juíza ao erro. Né? Não foi ela, não errou de propósito, propositalmente. E às vezes as pessoas acabam falando sem ter o conhecimento. Né? Então, sim. Então É verdade. Mas então tá, então nós mais uma vez agradecemos imensamente, Riad, pela tua presença aqui. Para nós sempre é uma alegria tê-lo. Além de ser amigo, também um pouco de parente, né? Parente, guri. Primo, né, José? Primo, né? Primo, né? Mas é assim, né, José? São as questões que acontecem. A gente quer... Eu vivo a política há muito tempo. Tá? Às vezes as pessoas vão dizer assim, mas o Riad está aqui, está ali. Não, a política, se eu não ocupar o meu espaço na política, alguém ocupa. Então eu prefiro eu ocupar o espaço e saber que eu vou fazer o bem e vou fazer bem feito, do que eu abrir mão e alguém talvez que vá fazer e vai fazer de qualquer maneira. Sim. Então a pessoa que pensa política, ela tem que pensar assim, você interfere na vida da comunidade. Você interfere. Então, faça e faça bem feito. Não olhe para a política somente olhando para você. Todo mundo gosta de receber o seu salário lá. Com certeza, eu gosto, tu gosta, o Cauã também, todo mundo gosta. Só que assim, não olhe só para o que você vai ganhar. Olha para o que você vai poder entregar. E aí vem a questão assim, que eu me identifico muito. A dizer assim, a deputada Nadine teve aí esses dias em Santo Ângelo. A gente se identifica muito nessa questão de legislação, de fechar questões de leis. O deputado Lucas Redecker era a mesma coisa, Júlcio. Aonde você entrevistou a Vanessa esses dias, que eu assisti uma parte ali, crimes contra a mulher, atentados contra a mulher. O medo e a submissão no casamento, né? Gera violência. Sim. Então, são várias coisas. Então, assim, que o político ele tem que estar atento a isso. E, às vezes, tem medidas desagradáveis que têm que ser tomadas. Se for só para dar Coca-Cola, não precisa do político. Às vezes, a gente vai ter que dar lá o remédio amargo, o sal amargo, para poder ajustar. Tá? Tem várias situações que acontecem. Às vezes, mas a polícia me atacou ali na rua. Mas que bom que me atacou ali na rua. Que bom que me pediu o documento. Às vezes é ótimo. Né? Com certeza, e as pessoas às vezes se irritam com isso. Sim. Né? Se irritam com isso. Por que foi me atacar? Mas que bom que está fazendo o teu papel. Imagina se tivesse caminhando na rua, é um criminoso perigoso caminhando na rua e ninguém vai fazer nada. Então a polícia tem que atuar mesmo. Tá certo mesmo. Quero mandar um grande abraço aqui para o Gilberto Borges dos Santos. Aprendizado, conhecimento nunca é demais. Estamos sempre aprendendo cada dia mais. Parabéns, meu amigo. Bela explanação. A Sônia Marczewski-Zurawski, jak tam wszystko dobrze? Bardzo dziękuję. A Sônia é sempre bem feliz, né? A Sônia... Então assim, Ju, se as pessoas têm que entender assim, tem que ir lá, tem que exigir o que é seu de direito, não queiram o facilitador. O político não está aí só para facilitar, não. Ele está aí também para fazer e para cobrar quando tiver errado. Né? Vai ser ruim o remédio amargo, mas vamos ter que fazer. Não tem o que ser feito. Mas agora também não podemos aceitar toda e qualquer ação. Sim. Muito bem, então nosso tempo já está acabando, né? Infelizmente. Eu já queria ficar mais umas 2 horas falando contigo. Daqui uns dias eu te chamo novamente para novos assuntos, né? Então vamos falar só de política, né, José? Política, tu acha? Mas claro, política move o mundo, a política. A política, quando ela não se torna politicagem. Não, politicagem eu não faço jogo, eu não gosto disso aí, não. Eu não gosto. Esse jogo assim, de politiqueiro, politicagem, não vai entrar no meu jogo, né? Sim. Eu acho assim, que as pessoas têm que entender, que nem eu falei, a medida às vezes pode ser amarga, mas tem que ser tomada. Sim.
De repente uma roda de chimarrão aqui, né? Todos Claro, nós, agora nesse verão chegando. Pode trazer mais pessoas para fazer um debate, Sim, um pequeno... uma charnina gostosa. Não, acho que é mais um chopp, né? Porque assim, você vê assim, acontece um tema que aconteceu esses dias, tá? Que eu acompanhei uma situação dentro da Câmara de Vereadores que todo mundo cobra a questão de fiscalização por parte de vigilância sanitária, por parte de veterinário, por parte de não sei o quê, por parte disso. Eu participei de uma reunião dentro do Ministério Público aqui em Guarani, tá? Dentro do Ministério Público, e eu vi fotos, na época, de locais que eu vou te dizer assim, ó, tendo a fiscalização era daquele jeito, imagina se não tivesse. Tá, então eu acho assim que cada um tem que fazer a sua parte, mas tem que ver assim, ó, tá existindo excesso, agora tu não pode simplesmente tirar a fiscalização, porque daí tu sabe que vira bandalheira. Sim, sim. Então, olha, Então assim, ó, tem que ter a tal da dosimetria para a aplicação da lei. Tu tem que saber dosar. É esse debate que deveria existir. Não, simplesmente, não, vamos fechar, ninguém mais fiscaliza ninguém. Não, para aí, mas aí eu vou ir no posto comprar, vão me vender água. Eu vou chegar lá no outro açougue e vou pedir uma carne e vou me entregar outra. Então não pode ser assim, tem que ter a regra. E a regra tem que ser clara. Você não vai querer poder chegar no banco e dizer que tu tem 10 reais e outro dia tu não tem nada. Porque o banco pegou dinheiro, porque não tem regra. Então tem que ter a regra tem que ser clara, mas tem que saber dosar e medir. Os órgãos de fiscalização que o município tem são importantes, tem que existir. Precisa. Então tá. Beijo de Incuie, Riad Novitsky Mustafa. Um grande abraço para você, querido amigo, e a todos vocês que nos acompanharam até o momento. Obrigado, Cauã. Nos despedimos, porque se nós falarmos mais um pouquinho, nós não paramos. Nós vamos ficar realmente 2 horas, porque nós dois, quando nos encontramos, é aquela folia, no sentido bom, né? Nós gostamos de conversar, debater assuntos e até para nós adquirirmos conhecimentos, assim como com tantas e tantas pessoas. O Cauã deixa a câmera ali, eu nem vi que estava lá a câmera, viu? Bem quietinha, posicionada, ele bota umas quantas, tu não sabe qual tá filmando, né? A sua é essa aqui, né? Mas ela fica aqui, joga de uma para outra. José, quero agradecer o espaço aí para poder ter vindo aqui na rádio e o convite principalmente, né? E a gente conversar assim de maneira sem combinar, fala o que quer. Isso que eu gosto de uma entrevista de rádio, porque aquelas perguntas bate e volta combinada não fica legal, sabe? Então, a gente falamos de tudo um pouquinho, mas... A gente até deu risada, né? Nossa, mas sempre, né, José? Mesmo chorando a gente ri, né? Mas a vida é muito boa, né? Muito boa para chorar. Tá bom, então muito obrigado. Quero agradecer o Cauã, a Júcia, o Zinho pela presidência e condução dentro do grupo Aliança, né? E isso me coloca à disposição e que a gente possa organizar uma ida de vocês lá no CASE Santo Ângelo, tá? Com certeza. Para fazer uma conversa com a direção toda da unidade, que aí vocês vão pegar a posição da diretora, que ela trabalha muito essa questão dos projetos, a doutora Débora, o Rafael faz a parte toda de gerenciamento de patrimônio, manutenção de unidade, que aquilo lá não é pequeno. Às vezes a pessoa diz assim, mas é só... Não, aquilo lá é uma estrutura fenomenal, tá? Aparentemente não, né? Mas porque, quando assim, porque você tem uma escola estadual funcionando lá dentro, com ensino médio e tudo. Então aquilo ali não é tão simples quanto se parece ser, né? Sim. Além de você tem a escola, você tem a atividade esportiva, você tem profissionalização, você tem isso, você tem aquilo, é muita coisa. Sim. Me diz uma coisa, qual é o horário de lanche que vocês têm lá no CASE? Para os internos? Não, para todos. Não, depende do horário, o intervalo do servidor. Eles têm uns intervalos, não são sempre os mesmos, né? O intervalo muito Não, mas o nosso, viu? O nosso é só a gente poder combinar o horário, Júlio. A gente vai lá tomar um café com nós, não tem problema. A bolachinha a gente tem lá. A bolachinha, tá bom, então. Tá, um abração aí para vocês. Muito bem, agradecemos mais uma vez ao Riad por ter aceito o nosso convite, ao Cauã, que esteve conosco até o momento, nos auxiliando, a vocês, internautas que nos acompanharam e aqueles que fizeram seus comentários. É muito interessante, é muito bom, é prazeroso quando a gente vê que as pessoas gostam do que veem, né? Gostam de ouvir, de pensar, refletir em tudo que a gente consegue
mostrar então junto ao Facebook da Rádio Comunitária Aliança, a Voz da Comunidade. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até!